Olá, meu nome é Ana Paula, sou advogada e nesse vídeo eu vou falar duas coisas importantes que você precisa saber antes de fechar um contrato online, contrato de honorários. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de citar, já indo aqui para o tema sem enrolação, diz respeito à questão da marca e do brand. O que é isso? Você precisa ter posicionado, você precisa ter a sua apresentação como advogado. Isso vai desde a questão do seu perfil nas redes sociais, seja no Instagram, no Facebook ou algum outro meio que você divulgue o seu serviço como advogado. E aí você vai precisar organizar essa questão de conteúdo, de cor, paleta de cores, a forma de como que você cria conteúdo para o perfil do seu cliente. Então, esse é um ponto principal de como que as pessoas vão te buscar como advogado, e isso vai influenciar o fechamento de contrato. Porque quando falamos de marca, né, na sua marca como advogado, estamos falando da questão da sua autoridade, daquilo que você está criando como valor para outra pessoa. E isso precisa estar muito claro. O tipo de pessoa que está te procurando, para quem que você está criando conteúdo, quem é você como advogado, qual que é o seu valor, que área que você atua. Tudo isso precisa estar atrelado na questão das suas redes sociais. Além das redes sociais, eu sempre cito que é importante você ter uma apresentação, que na verdade é o seu cartão de visita, que aqui vai desde um site, mas não necessariamente. Quando eu estou falando de um portfólio, eu estou falando de um arquivo, por exemplo, que você vai enviar para o cliente, aonde ali vai ter informações sobre como funciona o seu serviço como advogado, quais são as condições de pagamento, que tipo de documento que ele precisa te enviar, como que é o seu trabalho, tudo isso é a sua apresentação, quem é você como advogado. E eu aconselho que isso seja encaminhado por PDF, né, em um arquivo, que você crie isso. Hoje existem aplicativos e ferramentas gratuitas que você consegue fazer isso. Você nem precisa contratar e gastar com uma pessoa. Mas, se você tiver a possibilidade, você crie também a sua apresentação, o seu portfólio, para encaminhar antes de você fechar o contrato, porque isso aumenta a sua credibilidade como advogado, vai aumentar a confiança do cliente com você. Então, se posicione o seu nome, a sua marca como advogado nas redes sociais, crie a sua apresentação e o seu portfólio antes de fechar o contrato com o cliente. Lembrando que eu tenho um vídeo que vai estar aqui abaixo, que eu fiz a respeito de como que você cria essa sua apresentação de advogado através do aplicativo lá do site do Canva. Então, quem tiver interesse, clica e confira de como que você faz de forma simples a sua apresentação. A segunda coisa, então, que você precisa saber antes de fechar contrato de honorários online diz respeito à questão do tempo e agilidade. E o que eu quero dizer com isso é que, como você está no ambiente online, você não tem a pessoa ali presencialmente, você não está vendo os gestos dela, a forma como ela está falando, o tempo ele vai te ajudar ou ele não vai te ajudar. Então, como que é que eu faço, na verdade, quando eu estou falando online ou tentando ali um fechamento com o cliente? Eu sempre não deixo de falar com ele muito tempo. Por exemplo, eu procurei ele ou ele me procurou de alguma forma, eu dei alguma orientação para ele não me respondeu ali, né? Correria, a gente sabe. Mas no outro dia eu preciso de um feedback dele. Se não no mesmo dia, passando um tempo, no outro dia eu preciso de um feedback dele. Por quê? Porque na internet, ou o mundo, na verdade, atualmente, está muito rápido. As pessoas estão tomando decisões ou não tomando decisões de modo muito rápido. Lembrando que, assim, o não responder também é uma resposta. Né? Na verdade, o sim, ele é muito claro, e o não, ele é um talvez, ele é um vácuo que ele te dá no WhatsApp. Então, você tem que saber como lidar com isso. E o tempo, ele, ao mesmo tempo que te ajuda, ele pode também ali te prejudicar. Então, você precisa saber o momento exato de pedir um feedback para o cliente. E qual que é esse tempo? Como eu falei, você precisa mandar um dia depois que você conversou ou no final ali depois de algumas horas. Por quê? Porque você precisa criar no cliente um gatilho de agilidade,
que são os gatilhos mentais, que vão ajudar o cliente a ter uma agilidade para te responder. E aí você precisa criar também outros mecanismos. Por exemplo, olha, eu vi que o seu problema é com relação à pensão. O quanto antes você entrar é melhor, porque você vai ter uma decisão antes também, né, antecipada com relação a isso, e você vai estar recebendo financeiramente, né, do pai do seu filho, esse valor que vai te ajudar para X e Y. Você precisa mostrar quais que são os benefícios de fechar com você, com relação ao tempo também. Quais são os prejuízos que ele vai ter se ele não fechar diante de uma rapidez aí de um problema, tá bom? Então é muito importante você sempre estar atento com relação ao tempo, a rapidez, cuidado com a procrastinação. Esse é um ambiente que no online não é possível, porque se você não responder, sempre vai ter alguém ou algum outro advogado que vai estar disponível para ele. Então, você precisa mostrar a sua disponibilidade para o cliente, tá bom? Então, são duas dicas importantes. E por que eu foquei nesses 2 pontos antes de fechar? Porque foi isso que, na prática, me ajudou ou não. Foi o meu erro e o meu acerto com relação ao fechamento de contratos. Muitas vezes, na correria, a gente sabe da advocacia que tem muitas tarefas, né? Só que se você não responder, você acaba perdendo também aquele cliente. Muitas vezes ele quer uma resposta mais rápida, quer um retorno mais rápido no começo, né? Depois você explica como que funciona, como que você responde, qual que é o seu horário de trabalho. Mas precisa ter essa assertividade com relação ao tempo do cliente no início da prospecção, tá bom? Então é isso. Se você gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha aqui, marca aquele advogado, envia para aquele advogado que está precisando ou que está tendo dificuldade de fechar contratos online, tá bom? Fico à disposição e até o próximo vídeo.